Obrigado, pode se sentar. Aleluia. Espectadores ao redor do mundo, obrigado pelo seu tempo. O tempo de Deus é o melhor. No tempo dele, você pode fazer tudo. Diga ao seu vizinho, este é o tempo de Deus para mim. Não ouvi vocês? Vamos refletir sobre a mensagem, sobre a integridade da palavra. Quando a palavra de Deus diz sim, ninguém pode dizer o quê? Ninguém pode dizer não. Aleluia. Ninguém pode dizer não. Diga ao seu vizinho, a integridade da palavra. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus falando conosco. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus está falando conosco. Não ouvi vocês? Sim, a palavra é Deus falando comigo, falando com você. Então talvez você não olhe para isso dessa forma, mas a palavra é Deus falando com você. Aleluia. Sim, Ele fala conosco através de sua palavra, pelo seu Espírito. A integridade da palavra. A palavra é Deus falando conosco. A palavra é sempre agora. Se não é agora, bem, algo está errado em algum lugar então. A palavra é sempre agora. Diga ao seu vizinho. Não ouvi vocês? Não ouvi vocês. Sim, essa é a integridade da palavra. A palavra é sempre agora. Ela cura agora. Ela crê agora. Ela recebe agora. Ela confessa agora. Ela age agora. Agora. Ela ri agora. Olha agora. Dança agora. Diz agora. Fala agora, nesse instante, agora. Diga ao seu vizinho, a palavra é sempre agora. Não ouvi vocês? É agora, hoje, nesse instante. Porque a fé está no tempo presente. Assim como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, está no tempo presente. No agora. Olhe agora. Receba agora. Creia agora. Confesse agora. Agora. A palavra é sempre agora. Anote isso. Essa é a palavra de Deus. Vamos olhar para o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Porque a palavra de Deus é o quê? E o quê? É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus para você. Eu creio que você tem isso, tem essa Bíblia exatamente assim, desse jeito escrito. Porque essa é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. E a palavra é sempre agora. Agora. Nenhuma criatura está oculta diante dele. Nenhuma. O quê? Está o quê? Não ouvi vocês. A integridade da palavra. Nenhuma criatura está oculta diante dele. Ele conhece os pensamentos do seu coração. Ele sabe quando você fala
e o que você crê. Alguns dizem, em nome de Jesus, e não creem nesse nome. Outros dizem, Jesus, 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 Jesus. E não é Jesus a quem essa pessoa se refere. Um homem pode confessar Jesus e não ter isso em seu coração. Um pastor pode confessar Jesus e não ter isso no coração. Um bispo pode confessar Jesus e não ter isso no coração. Um líder pode confessar isso, pode confessar Jesus e não ter isso no coração. Ele sabe quando você está confessando e o que está no seu coração e no que você crê. Ele sabe disso. Então, esse é Jesus. Ele conhece a disposição do seu coração. Ele conhece a intenção de você ter vindo aqui. E Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe. E Ele sabe o que você veio buscar aqui hoje. Milagre, cura, libertação, salvação, seja o que for, o que for. E tudo o que foi prometido ao cristão está disponível pela fé. Foi prometido a nós e está disponível pela fé. Uma coisa que precisamos lembrar na confissão de fé é que a palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. Diga ao seu vizinho, uma coisa que devemos lembrar na confissão de fé é que a palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. Então, muitos de nós dizemos que temos fé, mas o fundamento não é a vontade de Deus. É tudo sobre fé, fé. Não fé na obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus deve ser a fundação, a palavra deve ser o fundamento principal. Isso é fundamental, é isso que você tem que saber. Há fés, existem fés, muitas fés. Muitas fés diferentes. Fé na pedra, fé no mar, fé nisso, fé naquilo. E de que tipo de fé estamos falando? A fé na palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. Se for essa fé de que você está falando, então eu estou lá, eu estou consciente e eu sei que isso é para você. Você precisa conhecer a verdade e estar convencido a respeito da vontade de Deus, porque a vontade de Deus respalda o nosso pedido e o que precisamos, a vontade de Deus. Se você sabe a vontade de Deus é de te dar esse biscoito, sim, você vai pedir por isso. Você precisa conhecer a verdade e estar convencido a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus vai nos respaldar. Respaldar o seu pedido. Respaldar a sua petição. Do que estamos falando? Da integridade da palavra. Diga ao seu vizinho. Não estou ouvindo vocês. Quando você olha para o livro de 1 Samuel, capítulo 17, lendo a partir do versículo 45 até o 50, Davi falou a palavra de fé. Ele declarou a palavra de fé antes do gigante cair. Você está comigo? Davi falou a palavra de fé antes do que? Depois tenha um tempo para ler em casa, começando no versículo 45 até o 50. Qualquer um pode gritar vitória, depois que a vitória já foi conquistada. Qualquer um pode gritar depois da vitória conquistada. Qualquer um pode gritar depois da cura. Qualquer um pode gritar depois da libertação. Senhor, glória a Deus. Não é preciso de fé para gritar isso, para fazer esse grito. Qualquer um pode gritar depois da bênção, depois de uma profecia poderosa. Depois que a profecia é dada e se cumpre, as pessoas gritam, oh Deus, sim. Mas qualquer um pode fazer isso. Mas é preciso de fé para gritar
antes da cura. É preciso de fé para gritar antes da libertação, porque você quer esperar e ver o que vai acontecer. Você não vai falar, mas quando acontecer, você grita. Não precisa de fé para isso. Mas quando você grita antes da libertação, isso é preciso fé. Ah, obrigado, Jesus, você fez de novo. É preciso fé para dizer obrigado, Jesus, antes da oração ser respondida. Não é preciso fé para dizer obrigado, Jesus, depois que a oração já foi respondida. Depois que você já recebeu o milagre, não é necessário de fé para dizer obrigado, Jesus, e começar a chorar. Não é preciso de fé para isso. Depois da libertação, depois da cura, da bênção, não é preciso de fé para nada disso, mas é preciso de fé para fazer isso antes. A palavra de Deus é o nosso contato com Jesus Cristo. Diga ao seu vizinho. Não ouvi vocês. A palavra de Deus é o nosso contato com Jesus Cristo. É o contato dele conosco. A palavra de Deus é o nosso contato com Jesus Cristo. É o contato dele conosco. Então agora você pode ver e falar, não há como você falar com ele. Não há como você falar com ele sem isso. Diga ao seu vizinho, não tem como você falar comigo. E não tem como eu falar com ele sem isso. É o nosso contato com Jesus Cristo. É o contato dele conosco. Não há como você ouvi-lo. E não há como ele ouvir você. Você consegue ver o que estamos enfrentando? Que situação perigosa é essa? Se alguém está dizendo para você, ei, em nome de Jesus, seja curado, e a pessoa é curada, uau! Adivinha? A palavra é o nosso contato com Jesus Cristo e o contato dele conosco. Se alguém está dizendo para você que algo vai acontecer amanhã, e acontece, você deve saber que há uma ligação com o Pai Celestial. Se sua fé foi incentivada, deixa eu ver sua mão. Pergunte ao seu vizinho, qual é o fundamento da sua fé? E existem muitas fés. Fé na fé? Fé nisso? Fé naquilo? Não. A palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. Você precisa conhecer a verdade e estar convencido sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus deve respaldar tudo o que você pede. Então, ok, eu preciso de pão. É a vontade de Deus de te dar pão? Eu preciso de cura. Mas é da vontade de Deus te curar? Consegue ver o porquê muitos milagres são adiados? Não é porque Deus não pode fazer agora, porque a palavra dele é sempre agora. A cura é agora, a bênção é agora, a libertação é agora. Agora, agora, agora e agora. Todas as coisas estão abertas. Mas você precisa conhecer a verdade e estar convencido sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus deve respaldar tudo o que você pede. Qual é a vontade de Deus? Se você não conhece a vontade de Deus e continua pedindo a Deus pão, biscoito, provavelmente você vai se decepcionar. Ele não está me dando. Eu oro, não tenho nenhum pão, eu oro o tempo todo. Eu oro, eu peço, nada acontece, nada. Você sabe qual é a vontade dele? Eu oro, eu vou à igreja, eu pago dízimo, eu sou cristão. Mas você sabe da vontade dele? Você conhece? Se a sua oração por uma vida melhor tivesse sido respondida, quem sabe o que teria acontecido com você? Diga ao seu vizinho, se a minha oração por uma vida melhor tivesse sido respondida, quem sabe o que teria acontecido? Minha oração para ter um carro enorme, uma casa grande, comprar um jatinho particular, ser governador, ser presidente, senador. Se essa oração tivesse sido respondida no passado, quem sabe o que teria acontecido comigo?
minha oração para ter um menino ou uma menina, e eu sou estéril, eu tenho pedido a Deus para me abençoar. Quem sabe o que teria acontecido se você tivesse tido esse bebê? Quem sabe o que teria acontecido? O tempo de Deus é o melhor. Você precisa conhecer a verdade, estar convencido sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus deve respaldar cada passo. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Eu quero olhar para esse lado. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é para que eu olhe para cá? Se não for a vontade dele que eu olhe para esse lado, então eu vou olhar para o outro. Com certeza, eu vou estar olhando para mim mesmo, não para ele. O que é essa vida melhor que você tem pedido? Ser isso, ser aquilo? Quem sabe o que teria acontecido se sua oração tivesse sido respondida? Peça a Deus para abrir a porta do seu coração. Repita comigo. Minha alma está esperando por Ti, Senhor. Mon âme s'attend à toi, Seigneur. Na Tua palavra Ta parole está a minha cura. est ma guérison. Minha alma está esperando por Ti, Senhor. Mi alma espera por ti. Na Tua palavra En tu palabra está a minha salvação. está mi salvación. Minha alma está esperando por Ti, Senhor. Mon âme s'attend à toi, Seigneur. Na Tua palavra Dans ta parole está a minha bênção. est mon salut, ma Minha bénédiction. alma está esperando por Ti, Senhor. Mi alma espera por ti, Na Señor. Tua palavra En tu palabra está a minha vitória. es mi progreso. Minha alma está esperando por Ti, Senhor. Mon âme s'attend à toi, Seigneur. Abra a porta do meu coração. Ouvre la porte de mon cœur. Minha alma está esperando por Ti, Senhor. Mon âme s'attend à toi. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Em nome de Jesus. Abre las puertas de mi Podem se corazón. sentar. En tu palabra está mi bendición. Gracias, Señor. Aleluia. Agora você tem muitas perguntas para fazer a si mesmo. Qual é a fundação da minha fé? Se a fundação, o fundamento da sua fé é a vontade de Deus, então a vontade de Deus deve respaldar tudo o que você pede. E o que eu quero dizer com vontade de Deus? Você precisa conhecer a vontade de Deus sobre aquilo que você está pedindo. Qual é a vontade dele? É a vontade dele te ouvir agora? Ele não quer que ninguém fale com ele sobre você. Ele conhece você. Ele sabe quando você fala e o que está no seu coração. Ele sabe quando você confessa aquilo, que você crê nisso. Ele conhece você. Ele conhece a disposição do seu coração. Ele sabe quando você está falando a verdade. Ele sabe quando você fala com sinceridade. E tudo o que estamos pedindo, cura, libertação, bênção, prosperidade, tudo isso está disponível pela fé. E a fé está no tempo presente. Ele cura agora. Ele abençoa agora. Ele liberta agora. Ele livra agora. Agora, 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 agora. A palavra dele é sempre agora. Você precisa conhecer a verdade e estar convencido sobre a vontade dele. Deus te abençoe. Espectadores, nada está escondido de Deus. Espectadores de todo mundo, a palavra de Deus nos busca e nos encontra. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus nos busca Les choses, e nos encontra. qu'une chose ne soit créée, ne lui est cachée. Mais uma vez, La parole de Dieu nous cherche et nous trouve. isso é, distância não é uma barreira, tanto que onde quer que você esteja, você está em uma prisão. Onde quer que você está? Está no chão? Onde você está? A palavra nos busca e nos encontra. Todas as coisas estão abertas, estão disponíveis.
Toda palavra de Deus é muito pura e por isso é verdadeira.